Bom dia! Live surpresa hoje. Tava falando com a minha mãe no telefone e me perdi aqui. Então a ideia hoje é a gente fazer uma mentoria ao vivo aí com quem tiver interesse no equilíbrio das forças de caráter. Vamos ver se vai entrar alguém, porque eu só avisei no meu stories e num grupo lá. Oi, Arlete, que bom que você veio. Tava pensando, será que vai entrar alguém? Porque eu nem avisei direito, né? Na verdade, eu nem sabia se ia fazer. Eu não recebi muita resposta, assim, no meu stories. E aí eu pensei, putz, será que faço? Mas eu acho que tem gente que queria assistir, né? Então eu resolvi fazer, vamos ver no que vai dar. Não me preparei e espero a colaboração de quem tiver aí. Alete, quer começar? Pode ser ao vivo, pode ser pelo chat. Vamos esperar mais gente chegar, só me diga se você quer fazer ou se eu vou falando aí algumas coisas e a gente vê se vai aparecer alguém. Então a ideia aqui, se der certo essa live hoje, se for legal para vocês, é a gente fazer isso com uma certa frequência, não sei se uma vez por semana ou sei lá o quê, mas fazer um atendimento ao vivo, porque eu acho que a gente tendo, né, a situação para a gente trabalhar, fica mais claro para quem está assistindo. Beleza, se você for minha única espectadora, daí eu vou ter que me virar em 1000 aqui, né, mas tudo bem. Então, para quem não conhece o assunto das forças de caráter, que é um assunto que eu falo bastante aqui, as forças de caráter são aquelas forças que todos nós temos, são habilidades, qualidades, são coisas que nos identificam, são a nossa impressão digital no mundo, é a nossa forma de enxergar as coisas, de fazer as coisas, nosso jeito de ser. E aí tem 24 forças de caráter, nós temos aí um teste de forças de caráter, quem quiser me solicita que eu mando, e aí você faz lá o teste e dá uma hierarquia das tuas forças. Todo mundo tem todas, né? Tô fazendo um resumão aqui. E tem algumas que estão lá em cima, tem algumas que estão lá embaixo. E a gente precisa entender como a gente equilibra essas forças, né? Como fazer para usar cada vez mais o que a gente tem de bom já, né? Que é muito melhor do que a gente desenvolver o que a gente não tem. E só que sem superutilizar. Oi, Karen. E para cuidar, para não usar, né, cuidar do subuso que a gente chama da força. Então a ideia aqui é fazer essa live e chamar pessoas ao vivo que quiserem trabalhar o equilíbrio das forças. Se você não conhece as forças de caráter, não tem problema. Diz assim, eu sou pensa numa coisa que você que tá em desequilíbrio assim na tua vida, no teu jeito de ser, e traz aqui que a gente tenta identificar a força, e aí eu vou tentar te ajudar. Eu vou aguardar mais um pouquinho, né? Arlete, você acredita que eu fiz a live porque você me falou? Porque eu ia já dar um recado dizendo assim, não vou fazer. Então, tendo uma pessoa com interesse, eu vou fazer. Eu espero que seja legal, espero que entre alguém que queira interagir. Acho que a gente pode começar comigo, né? Enquanto não chega ninguém, a gente pode começar com o meu exemplo. Eu fiz há um tempo atrás uma live que foi bem legal, que foi do superuso das forças de caráter. Então, quando a gente tem as forças lá em cima e a gente superusa. Aí, superutilização das forças tá no IGTV aqui do Instagram, quem não assistiu, assista que tá bem legal. Então, eu expliquei, fazendo um resumo dessa live, só para vocês entenderem o que foi falado, expliquei sobre a minha força da justiça, da generosidade, da criatividade. Oi, Débora, tudo bem? E expliquei como que eu superuso elas, como que eu identifico quando eu tô superutilizando e o que que eu faço para não superutilizar, porque no superuso elas nos fazem mal. O tema da mentoria é muito bacana. Débora, quer entrar aqui ao vivo comigo? Tô buscando alguém que queira fazer uma mentoria ao vivo aqui, senão não tem graça. Enquanto isso, vou falar de mim. E aí, como eu disse, eu não me preparei para essa live, então vou ver o que vai sair. E aí, hoje a gente vai falar do contrário, né? Do subuso, ou de como a gente pode equilibrar. E eu vou começar falando de mim.
Se alguém quiser entrar, a gente já faz um bate-bola aí falando de vocês. Então, subuso. Algumas forças que eu preciso trabalhar. Ah, tá. Legal, Débora. Uma delas é a prudência. A prudência é uma das forças que tá lá embaixo na minha lista de forças de caráter. E eu preciso trabalhar a prudência. E como é que eu vou trabalhar isso que eu preciso? Porque tudo bem, o esquema das forças é você trabalhar com o que você tem de bom, até aí tudo bem, beleza, estamos na nossa zona de conforto, né? Só que quando a gente precisa de uma força, como ativar essa força, né? Então, como eu disse naquela outra live da superutilização das forças, não tem fórmula, tá? É você se conhecer, você entender teu funcionamento, você entender o que funciona para você. Por isso que é a ideia da mentoria, porque eu não tenho um beabá para passar para você aqui. Então, eu vou contar a minha história e se aparecer alguém interessado, a gente faz uma mentoria ao vivo. Daí, vamos pensar. A minha prudência. Eu preciso trabalhar minha prudência em certas ocasiões, porque às vezes eu me jogo demais nas coisas, meio que sem pensar, né? Eu já falei em várias lives aqui que a minha mãe me chamava de destemida quando eu era criança. Porque eu me jogava, inclusive me joguei numa piscina com 3 anos de idade, meu pai foi me achar, eu tava com o chapeuzinho boiando na água, fez respiração, sei lá, tirou água do meu pulmão, não sei como, eu podia ter morrido, e mesmo assim eu não tenho medo nenhum de água, por sinal, pelo contrário, né, eu amo água. Então eu sempre fui corajosa, destemida, saltei de paraquedas, saltei de bungee jump, e o paraquedas foi sozinha, porque eu fiz curso para saltar sozinha. Sempre fui me enfiando em algumas coisas, e eu já contei aqui também que no lado profissional eu sempre fui um pouco mais prudente, né? Sempre tive um pouco de medo, porque eu tinha muito medo de julgamento e tal. Mas na questão de aventura, eu me jogava. Isso por um lado é bom, e eu também aprendi com isso para trazer essa força para o lado profissional, que é a força da coragem, né? Que é um pouco oposta da prudência. E só que em alguns momentos a falta da prudência me atrapalha, né? Porque eu não analiso muito algumas coisas, eu me jogo, vamos lá, né? E agora também trouxe isso para o meu profissional. Eu não analiso muitos riscos, então também falta critério um pouco. Então essa falta de prudência às vezes me atrapalha. E como é que eu tenho prudência? Eu aprendi, né? A vida vai nos ensinando que às vezes você pode cair do cavalo. Então você tem que ter cuidado com as coisas, você tem que ir mais devagar, você tem que analisar as coisas, você tem que pensar nos prós e nos contras. Só que às vezes isso também te atrapalha. E como conseguir esse equilíbrio, né? Eu tenho que pensar em tudo isso, só que o que na minha cabeça, que não tem a prudência tão desenvolvida, eu penso. Se eu for pensar em tudo isso, eu não faço. Porque aí começa a vir o medo, começa a vir um monte de coisa. Um outro exemplo, projetos. Eu tô cheia de projetos para fazer. E eu deixo para olhar para esses projetos, assim, eu me planejo de certa forma. Eu sei na minha cabeça quando que eu tenho que mexer naquilo. E às vezes, oi Solange, tudo bem? E às vezes, quando eu começo a mexer naquilo, aquilo me causa uma certa ansiedade, porque é tipo pro dia seguinte, né? E as pessoas que estão ao meu redor, às vezes, ficam ansiosas também, porque é como se eu não estivesse fazendo nada. Sabe aquela pessoa que entrega tudo em cima da hora, mas entrega? Então, eu sou um pouco assim. Então, eu aprendi que para eu trabalhar essa prudência, esse cuidado, fazer essa análise de prós e contras da situação e não deixar de entregar, né, o que eu preciso entregar, mas também não deixar de pensar em consequências e tal, eu preciso fazer uma agenda, me programar e pensar o que eu vou fazer antes. Se eu deixo para a última hora, eu não penso. Se eu pensar antes, né? Então eu tenho aquilo que exige uma certa prudência
Então eu tenho que pensar antes para ver como é que eu vou me planejar, por exemplo. Então é assim que eu lido com a prudência. Eu antecipo a situação para eu conseguir me programar. Porque se eu funcionar assim como eu funciono normalmente, eu não vou antecipar e eu vou fazer bem, né? Eu tenho uma entrega boa, mas eu vou fazendo, né? E eu não vou pensar muito nas consequências. Então, se eu tenho uma situação que exige prudência, eu me antecipo. Só que eu preciso de quê? Que é o que a gente precisa para trabalhar todas as forças. Eu preciso estar presente para conseguir me antecipar. Eu preciso estar presente, eu preciso pensar naquela situação. Como não é uma coisa comum para mim, eu preciso sentar, pensar, observar, né, antes de tomar uma medida arriscada. A prudência já me atrapalhou muito, porque eu, né, nessas coisas, eu também tinha essa impulsividade, que eu acho que vem um pouco da falta de prudência, mas eu já consegui lidar muito com isso. Então, é assim que eu lido. Vamos perguntar para a Solange aí que chegou. A ideia aqui, Solange, é a gente fazer uma mentoria ao vivo do equilíbrio das forças de caráter. Então, se você quiser entrar comigo ao vivo, ou se você quiser perguntar no chat, não precisa entrar e falar comigo ao vivo, aí eu posso tentar ajudar vocês. Que a ideia é a gente ver na prática como as coisas funcionam. Vamos ver outra força. Alguém tem uma ideia de força, assim, de desequilíbrio de força? De alguma força que talvez que você precise usar, ou uma força que você está usando demais, até pode ser, mas algo que você vê que está desequilibrado, não, eu preciso trazer atenção para isso. Então, todas as forças a gente consegue desenvolver. Eu até dei a ideia na live da superutilização que uma das formas da gente desenvolver as forças e da gente equilibrar as forças é a gente tentar encontrar momentos em que essa força funcionou na tua vida. Momentos em que todas as forças a gente tem e todas as forças a gente já usou em algum momento da nossa vida. Só que às vezes elas foram reprimidas, às vezes a gente não teve uma resposta boa com elas, ou ficaram esquecidas aí no meio do caminho. Então, eu preciso resgatar essa minha fórmula, procrastinação. Vamos ver ao que está ligado a procrastinação, a que força está ligada. Quando você procrastina, o que está envolvido, do teu jeito de ser, o que está envolvido aí? Tipo, você tem um monte de atividade e você não consegue olhar para elas, você tem uma aceleração mental, tá? Arlete, já vamos para o processo de generosidade. Você fica muito preocupada, você começa a achar desculpas, que não tem tempo. Como que funciona essa procrastinação aí? Que a procrastinação é a falta de fazer, né? A falta de ação. Então, ela pode estar ligada, vamos ver, talvez a força da perseverança, talvez a força do critério. Ela pode estar ligada também à criatividade, porque ela acaba deixando a gente pensando em muitas coisas e muitas ideias, e você acaba não agindo. Vamos tentar ver em que ela está ligada. Solange vai falando aí, para eu poder te ajudar. Então, tirando a questão de, como que eu lido com a procrastinação, né? Eu vejo aí muito curso, tirando a questão das forças, né? Eu vejo aí muito curso, né? Pare de procrastinar, faça isso para não procrastinar mais, faz isso aqui. A questão é que o que a gente aprende lá fora, às vezes não funciona para nós, porque nós somos diferentes. Então, a gente precisa entender como que isso funciona para mim, né? Enquanto a Solange vai pensando, vai me respondendo, eu vou pensar o seguinte: qual é o momento em que eu não procrastino? Não consegue colocar as ideias no papel, tá? Deixa eu anotar aqui, a gente vai voltar nisso. Não consegue colocar no papel, então talvez não consegue se organizar, né? Organizar pode ter a ver com a força do critério, pode ter a ver com a força da perspectiva.
Pode também ter a ver com o excesso da criatividade. Nós estamos explorando aqui tuas forças. Só que como que a Solange aprendeu? Ela aprendeu que para se organizar, que para não procrastinar, ela precisa colocar as ideias no papel. Só que ela não consegue colocar as ideias no papel. E aí como é que ela faz? Então essa é a única forma de lidar com a procrastinação, colocar as ideias no papel, só que se eu não consigo colocar, eu vou sempre procrastinar. E daí a gente meio que se entrega e fala, eu sou assim mesmo. Então, isso que eu digo, existem formas de fazer, que são as formas que a gente aprende, mudo de ideia, ó, quando coloco, eu sempre mudo de ideia, é tudo tempo. Isso tem a ver com a força da criatividade, de ter que começar a ter várias ideias. Estamos já chegando lá. Criatividade, vou colocar aqui. Você acha uma pessoa criativa, Solange? Então, a Solange pode fazer curso, pode entender como que não procrastina, preciso colocar no papel, preciso isso, preciso aquilo, beleza? Só que ela não consegue, essa é a dificuldade dela, e ela aprendeu que tem que fazer isso. E como é que a gente vai lidar com essa dificuldade? Se eu aprendi que tem que fazer isso, e se é isso que eu não consigo fazer, é o caminho mais difícil para eu lidar com a procrastinação. Então, a melhor forma é a Solange entender como que funciona na vida dela. Solange, agora uma pergunta. Então, ó, criatividade, viu? Conseguir descobrir a tua força. Talvez seja o excesso de criatividade. Se ela entende que a falta... Não sei, Solange, porque eu não te conheço, a gente não tá ao vivo aqui. Mas se ela entende que a procrastinação dela tem a ver com o excesso de criatividade dela, ela já pode chegar em algum lugar mais perto do que só saber como lidar com a procrastinação, que é o que tem em livro por aí. Então, tá, então eu tenho a criatividade e a minha cabeça fica cheia de ideias e eu não consigo colocar no papel, porque quando eu começo a colocar no papel, começa a surgir mais um monte de ideia. Ó, Solange, exemplo, eu tenho vários cadernos. Para cada caderno, eu tenho dividido o caderno, cada caderno tem alguns assuntos, eu consegui fazer isso esse ano. Só que eu tenho caderno que eu comecei a colocar ideias, porque a gente tem medo de perder as nossas ideias, né? E isso, de alguma forma, tira da minha cabeça e aí eu volto a conseguir focar. Para mim, funciona assim, né? Então, a Solange tem que entender como é que funciona para ela. Quando que você não procrastina, Solange? Te pergunto isso. Quando que você não procrastina? O que você não procrastina na tua vida? Pra gente entender qual é a motivação dela para lidar com a procrastinação. Então, enquanto você vai me respondendo aí, Amar Latif. Olá, tudo bem? Você é nova ou novo por aqui? Bem-vindo. Enquanto a Solange responde aí, qual que é, o que motiva ela a não procrastinar, se você não conseguir resgatar isso, você tenta pensar assim, qual foi o momento que eu não procrastinei ou quando eu não procrastino, tá? Primeira pergunta é essa. Vai me respondendo aí, Solange. Tenta encontrar esse momento. Pra gente entender o que tá ligado, né? Pra gente explorar um pouco. A Arlete falou, enquanto a Solange responde, eu não quero... quando vou dar aula para meus alunos de yoga. Quando você vai dar aula para os teus alunos de yoga, Solange, você não procrastina. E eu queria que você me descrevesse, ou descreva na tua cabeça, mas se você conseguir escrever isso, seria legal. O que você pensa quando você vai dar aula para os teus alunos de yoga? O que você faz e o que você sente? Para a gente entender, tentar montar esse quebra-cabeça. Olha aí, quando alguém me empolga. Mais uma dica. Então, a Solange sabe que ela não procrastina quando alguém empolga. E o que é esse empolgar, Solange? O que a pessoa precisa fazer para te empolgar? Então, existem alguns tipos, né? Por exemplo,
Eu funciono muito com acompanhamento. Quando eu não estou conseguindo fazer alguma coisa, como eu não estava conseguindo fazer dieta, eu preciso de uma nutricionista. Eu preciso que alguém me puxe. Então, eu descobri que para eu trabalhar a minha perseverança, não basta simplesmente fazer o que tem que ser feito, porque eu não consigo. Eu preciso de apoio. Tá, olha aí. Você precisa, para não procrastinar, ter alguém para te empolgar, que provavelmente é o aluno. Ó, então você falou eu também, você concordou comigo. Ter alguém para te puxar e ter um sentido no que você está fazendo. Promover a cura é o sentido. Então, olha aqui. A Solange, para ela não procrastinar, ela precisa de alguém para empolgá-la, de alguém para puxá-la e de um sentido, que nesse caso envolve a cura, né? Esse é o grande propósito da Solange, que trabalha com yoga, e aí ela tem essa motivação, que é a grande paixão dela. Quando a gente está trabalhando no nosso propósito, é fácil. Agora, o que a gente faz com as coisas que não estão dentro do nosso propósito, né? Me dê um exemplo de alguma coisa que você procrastina, Solange. A Alete tá com 2 contas aqui. Porque assim, então digamos que eu procrastino para marcar meu médico, tá? Eu tenho lá a minha atividade diária que eu faço com prazer, porque eu entro em flow, ou porque ela tem sentido para mim, ou porque faz parte do meu propósito, ou porque eu tô utilizando as minhas forças. Tudo isso é fácil da gente fazer, né? A gente vai... Então, você viu como a força funciona? Só que ela não funciona nos momentos que nem não tá dentro desse contexto. Isso é importante a gente saber, porque a gente tem essa força. E se a gente tem e ela funciona, a gente sabe acessar. Arlete, só para me aumentar a audiência, entrou com 2 contas, né? Escuta, vão colocando o coraçãozinho aí, pelo amor de Deus, para avisar esse povo para vir para essa live, tá? Que o Instagram, ele reconhece, quando tem um monte de coração, ele vai dizer, opa, essa live é interessante, vamos avisar mais gente, ou enviar para as pessoas que vocês acham que devem enviar. Não gosto de fazer muito isso, mas eu faço para os outros e se vocês puderem fazer por mim, eu agradeço. Então, olha aí, Solange, vamos lá, vamos terminar aqui o negócio. Fez sentido para você o que eu falei até agora? Então, você vai ter que fazer... O que você tem que fazer aí? Provavelmente, a tua força da perspectiva e do critério podem estar lá embaixo, a tua força de caráter da criatividade pode estar lá em cima. Só que existem outras coisas envolvidas, né? Se a gente pensar a força pela força, tipo, como aumentar a minha perspectiva, ou como diminuir a minha perspectiva, é muito vazio, eu não tenho muita informação, né? A Ocra Almeida, olá, perdi a conexão. Ah, tá, a conexão da internet, achei que a conexão com os alunos. Então, agora você voltou. Olha, então, vamos pensar assim, Solange, você, até que ponto que você ouviu aqui, para eu entender até onde você ouviu, pra gente poder seguir. A gente já entende que, vou recapitular aqui para quem chegou agora. A gente já entende que a Solange precisa procrastinar menos. Então, assim, tira da cabeça essa coisa, não, eu só procrastino. Não, porque você não procrastina nos momentos em que você tem alguém para te empolgar, você tem alguém para te puxar e você tá promovendo a cura ou tá trabalhando dentro do teu propósito. Tá, Solange, então eu não vou te atrapalhar na tua caminhada, eu vou tentar conversar com você, qualquer coisa você escreve, tá? Então você precisa disso, Solange. Você precisa entender, eu tava falando do exemplo do médico, né? Eu tenho médico para marcar, e tenho médico para marcar. Só que eu tô procrastinando, né? Então, ó, vamos me trabalhar aqui também, self-mentoria. Eu tô procrastinando para marcar o médico.
Por quê? Porque tem coisas muito mais interessantes acontecendo na minha vida do que marcar um médico. E médico, a gente sabe que sempre vai ter que fazer alguma coisa depois, né? Ou você vai ter que fazer um exame, ou você vai ter que tomar um remédio, ou sei lá, vai descobrir alguma coisa. E aí é óbvio que eu vou procrastinar meu médico, né? Eu não sou uma pessoa assim eu sou uma pessoa saudável. E aí eu procrastino, né? Preciso marcar dentista, que nessa pandemia aí eu fui só no começo do ano passado, eu preciso marcar alguns médicos, preciso marcar exame, eu tô procrastinando. Então o que eu preciso entender? Se eu funcionasse que nem a Solange, e eu funciono que nem a Solange, eu preciso ter alguém para me puxar. Então eu vou me comprometer com alguém para esse alguém me puxar. Não pode ser um médico, porque eu ainda não falei com ele, né? Quando eu for no médico, ele vai me puxar. Então, eu vou falar como é que eu fiz com a nutricionista, tá? Deixa eu ver se tinha esses 3 elementos aqui. Tá. Primeiro, por que eu fui na nutricionista? Vou contar só pra vocês aqui, tá? Então, tem uma... Não vou contar, porque meus filhos vão assistir. Eu tive uma motivação muito grande pra eu emagrecer. Eu tive aí do começo do ano pra cá, e aí eu falei, agora eu vou emagrecer, agora eu vou ficar magrinha, né? Só que a minha motivação maior para emagrecer, o meu propósito maior é saúde, é ter equilíbrio, é tudo não sei o quê. Mas eu tive alguém que me empolgou. E aí eu me comprometi com alguém, né? Eu fui até a nutricionista para eu poder fazer essa dieta, para eu poder fazer esse regime, para eu poder começar a ficar saudável também. Então, assim, meu propósito da saúde, alguém que me empolgou, alguma coisa que aconteceu, e eu fui a nutricionista. Só que antes de ir a nutricionista, eu falei para 3 pessoas do meu convívio que eu ia emagrecer, porque não dava mais. E aí... A próprio emagrecimento foi me empolgando, né? Eu fui emagrecendo, fui vendo o meu corpite estava melhor e aí fui me empolgando para me enfiar mais nessa dieta. Então foi isso, né? Para eu procurar um médico agora que eu preciso procurar, eu gosto assim de pensar nas coisas quando elas já estão... como que seria se isso acontecesse na minha vida, né? Se eu já tivesse com todos esses exames prontos, com tudo isso feito, aí eu estaria menos angustiada, eu estaria mais leve, porque eu fiz algumas coisas. Então, eu gosto também de pensar lá na frente como que eu vou me sentir. Isso aí é importante. Então, entende que vocês têm que buscar a fórmula de vocês, no caso da yoga, né, Solange? O que está envolvido aí? Que sentimento que está envolvido com o yoga? Além desses 3 elementos que você me trouxe, né? O que te faz levantar todos os dias de manhã? O que você tem preparado? Qual que é o resultado que você vê disso? Qual que é a emoção que você tem quando você termina a tua aula? E a outra coisa, a gente precisa ver o que eu vou sentir. Quero ficar mais maridão que caminhar, mas vai caminhar com o maridão. Só deixa ligado aí para minha audiência não descer muito. O que eu quero sentir quando eu fizer isso que eu tenho que fazer. Então, eu preciso fazer as coisas que eu preciso fazer. Como que eu vou me sentir? Então, fique ligada no sentimento que você vai ter depois, né? Isso é importante também, a gente entender a emoção que a gente quer ter. Porque a gente sabe que quando a gente faz uma coisa, mesmo que a gente não goste, a gente se sente super bem. Eu tenho um exemplo da minha filha ontem. A minha filha ontem, ela estava procrastinando uma lição de casa, e anteontem, né? Ela estava com uma lição atrasada, e aí ela fez a lição depois, né? Com atraso, ficou triste, ficou não sei o quê. E ontem, ela tinha uma lição para fazer para a semana que vem. Ela terminou a aula meio-dia, ela tá fazendo online essa semana, uma online e uma presencial. Meio-dia ela terminou a aula, e ela começou a fazer lição, e meio-dia e meio ela terminou a lição. E ela falou, mãe, eu vou terminar essa lição, não sei o quê. Então, ela aprendeu, né, que ela não queria mais aquele sentimento para ela de não fazer e de entregar atrasado. Aí ela fez adiantado, e quando ela terminou aquela lição, ela falou, nossa, eu tô me sentindo o máximo, foi a melhor lição que eu fiz, nossa, como eu me dediquei. Ela tem 11 anos. E ela tava se sentindo o máximo. Então, é essa sensação, e eu apontei para ela. Eu falei, Fefe, é isso
que acontece quando a gente termina uma coisa que a gente precisa terminar, quando a gente faz o que a gente precisa fazer, mesmo que a gente não goste. Então, essa sensação é maravilhosa, né? De terminar algo que a gente precisa terminar. E ela sentiu na pele. Lição de casa é uma coisa que ela não gosta, matemática é uma coisa que ela odeia. E ela realizou, ela sentiu, ela topou o desafio, ela se desafiou, né? E a realização a gente sabe que é um dos elementos que traz o bem-estar, né? A gente se sentir realizado, a gente fazer as coisas, colocar em ação. Então eu gosto de lembrar de sensações que eu tive quando eu realizei uma tarefa, viu, Solange? Isso vale para mim, vê se faz sentido para você também, tá? Vamos ver que daí para ver com quem que eu converso aqui. Então, Arlete, vamos lá. Então, se fez sentido para você, se te ajudou, vou passar para Arlete. Qualquer coisa você fala mais aqui ou vai fazer a tua caminhadinha. Gente, corações, please. Eu não consigo colocar coração na minha live, mas coloca os coraçãozinhos para chamar o povo, vai. Essas são as melhores lives. Arlete, vamos pensar. Excesso de generosidade. Oi, Vanessa, preciso conversar com você, inclusive, estava pensando em você hoje de manhã. Então, aqui, só para situar a Vanessa, a gente está fazendo uma mentoria ao vivo, só que ninguém quis entrar ao vivo comigo, então a gente está falando sobre as forças de caráter, equilíbrio das forças, as pessoas estão colocando no chat alguma coisa para eu ajudá-las, e eu estou tentando ajudá-las, tá? É isso, Espelho Meu Lab, gostei desse nome, bom dia, vão chegando aí. Arlete, querida. Vanessa, se você quiser entrar ao vivo comigo, me fale, tá? Pra gente falar do equilíbrio das forças, eu tô fazendo essa mentoria, posso tentar te ajudar. A Arlete falou, então, da dificuldade dela com o excesso da generosidade. A gente já conversou bastante sobre isso, né, Arlete? Generosidade é a sua 14ª força. Ela não tá tão lá embaixo, ela é uma força do meio. É excesso de generosidade que você colocou aqui? Deixa eu ver. Deixa eu lembrar. Excesso de generosidade. É a 14ª força. Então, ela não é uma força, ela é uma força de apoio, é uma força do meio. Então, olha aqui, na prática ela é bem generosa, mais do que deveria. Oi, Paulo, tudo bom? Então, a generosidade é a tua 14ª força. Vamos pensar. Ela não tá agindo sozinha, Arlete. A gente precisa... Olha como tem várias formas da gente equilibrar a força. Na Solange, a forma dela equilibrar a força foi encontrar a fórmula dela. Com a Arlete, eu já vou nessa pegada de entender com qual força a generosidade tá agindo. Porque se ela tá lá no meio... As forças não agem sozinhas, né? Mas ela não tá agindo sozinha, tem uma outra força que tá puxando ela. Então, às vezes, talvez em vez de olhar para a generosidade, a gente precisa olhar para essa força. Qual que é essa força, Arlete, que você acha que tá agindo junto com a generosidade? O que te impulsiona a ser generosa? Porque se não tivesse essa segunda força agindo junta, provavelmente tua generosidade ia ficar ali normal. Então, se ela está sendo generosa mais do que deveria, por que ela está superutilizando essa força? O que está puxando essa força? Vamos lá, Arlete. Paulo, a live de hoje é seguinte. O Paulo também é do Yoga do Riso, né, Paulo? Junto com a querida Ellen e com a... Como é que é o nome? Nubinha, né? Que delícia ver você aqui, eu vi que você entrou ontem também. Olha aí, Arlete deu uma dica. Quando ela usa a força do amor, né, ela tem essa força do amor. E o amor faz com que a gente seja generoso com as pessoas, né? Porque a gente quer ver os outros bem, a gente quer... o amor é a sua segunda. A gente quer ver os outros bem, quer amar, quer colocar para fora, né, esse nosso amor, quer fazer pelo outro. E isso está muito próximo da generosidade. Então, talvez a força do amor que te faz ser generosa, que também tem a ver com a força do amor. Então, talvez a generosidade mesmo, ela esteja lá, quietinha no canto dela, daí vem o amor e pá, vem cá.
quero me doar para você, né? Quero fazer alguma coisa. Então, vamos pensar na força do amor. A força do amor e da generosidade, a gente viu que caminham juntas, né? E uma pode impulsionar a outra. Se você tivesse generosidade na força 1 ou 3, aí seria um problema, porque aí seria elas estariam muito altas e aí você teria um problema, você teria que lidar melhor com elas. Então, se o amor é a tua segunda força e a tua generosidade é a 14ª, o que você precisa entender sobre o amor e a generosidade para que você... Qual é o problema da força? Tudo bem, você é bem generosa, faz mais do que deveria, mas qual é o problema disso? O que isso traz de problema para você? Vamos tentar entender isso para tentar ajudar. Vai lá. Vamos lá, latinha do coração. Vou mandar para umas pessoas aqui. A Vanessa, não sei se está aí ainda. Bom. Eu nem mandei para ninguém, eu sou bem louca, né? Eu nem mando as lives para as pessoas, nem falo nada. Agora que eu tô mandando. Vamos ver se agora chega alguém. Bom, então vamos lá. A Vanessa, sei que tá aí. Te sobrecarrega. Sobrecarrega, então vamos entender. Você faz várias coisas ao mesmo tempo, ou você faz várias coisas para as pessoas que acaba ficando sem tempo para você. É isso? Oi, tia, tudo bem? Tô falando das forças de caráter, por isso que eu te chamei. Então, é uma mentoria ao vivo, eu tô tentando ajudar as pessoas aqui. Então, a Arlete me trouxe que a força de caráter dela, da generosidade, que anda junto com o amor, ela tá em superuso, porque ela faz muito pelo outro, às vezes ela se sobrecarrega, né? Talvez com o tempo que ela acabe despendendo para as outras pessoas, e ela se sente às vezes usada. Tá, tudo bem, Vanessa. Ela se sente às vezes usada. Eu acho que tem duas coisas aí, Arlete. Uma é que você se sente sobrecarregada. A outra é que você se sente usada. Eu acho que tem duas coisas diferentes aí para você explorar. Então, você se sente usada, sendo muito generosa com o outro, ou você se sente sobrecarregada. As duas coisas estão na tua cabeça, isso você sabe, né? Mas vamos lá. Se eu me sobrecarrego, gente, tô fazendo ao vivo aqui, então eu tô pensando. Se eu me sobrecarrego com a força da generosidade, quando é que você se sente bem sendo amorosa, usando essa força do amor e da generosidade juntas? Quando que você se sente bem, Arlete? E não vale responder, quando o outro faz por mim. Porque aí você está superutilizando, você está esperando algo em troca. E quando a gente usa a força do amor e da generosidade, em equilíbrio, a gente não pode esperar algo em troca. Então, quando que você se sente bem, mesmo não tendo algo em troca, usando essa força? Tá, eu entendi. Sobrecarregada, sem tempo para você. Tá. E a outra pergunta que eu tenho duas perguntas. Uma é essa que eu te falei agora, e a outra é: quando você diz não, como que você se sente? E quando é que você disse não? Porque é importante a gente entender, o sobrecarregado, ele tá ligado à dificuldade em dizer não, tá? Eu tô fazendo muito pelo outro, não tô olhando para mim, não tô fazendo por mim, e eu tô tendo dificuldade em dizer não pro outro. Me sinto bem de ver que consegui ajudar a pessoa. Ótimo.
Então, o amor e a generosidade funcionam bem para a Arlete quando ela vê que ela ajudou a pessoa. Só que, ao mesmo tempo, tem uma coisinha aí que, com o tempo, talvez, Arlete, não sei, se você não conseguiu ajudar a pessoa, ou se você conseguiu ajudar a pessoa, mas a pessoa não te ajudou, ou não ligou para isso, ou sei lá o quê, começa a vir um sentimento de, ai, não devia ter feito, ai, por que eu faço as coisas para os outros, não faço por mim, ai, fiquei tanto tempo me dedicando a isso e as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, sinto bem de ver... Tá, esquece. Então, é assim, ela precisa, primeiro, trabalhar essa dificuldade de dizer não. Digo não quando uso uma força da integridade. Ó, integridade. Ok? Então, a força da integridade que ela tem pode ajudá-la a dizer não. Mais uma vez, você precisa estar presente naquele momento para observar. Quando a gente está funcionando no automático, a gente dá respostas automáticas. Quando eu olho para a situação, quando eu vejo, olha, eu preciso trabalhar isso porque isso não está legal na minha vida, quando a situação acontece, eu olho para ela, eu trago presença, né? Eu preciso pensar sobre ela. Lembra que eu falei do negócio da prudência lá, que eu preciso antecipar? Eu preciso pensar sobre ela. E aí você me fala de pedidos injustos. A pessoa vai pedir, principalmente quando você é uma pessoa generosa. Eu tenho uma amiga, até o Cris que chegou agora, sabe quem é? A Gavi, Cris. Eu tenho uma amiga que ela é super generosa, que ela faz um monte pelos outros, que ela se doa demais pelo outro. E as pessoas abusam dela, inclusive eu, pedindo coisa para ela, porque sabe que ela faz. Então, quanto mais você faz pelo outro, mais o outro vai se acostumar a te pedir as coisas. E não porque ele está abusando ou porque ele está sendo injusto com você. Porque ele vê em você uma pessoa que pode ajudá-lo, que está sempre aberto para isso. Só que a gente não está no lugar do outro e não entende isso, né? Então, e eu tenho essa amiga, e às vezes ela se sente sobrecarregada, às vezes ela fica braba, às vezes não sei o quê, mas é que ela se doa demais e a gente tá acostumado, né, a pedir ajuda dela, a pedir as coisas para ela. E as pessoas tendem a não fazer por você, porque sabe que você faz, né? É como se você fosse, aos olhos dos outros, autossuficiente. É como se você fosse... Os outros não vão te olhar como generosa, vão te olhar até como poderosa. Nossa, essa guria faz tudo, né? Então, aqui, pedidos injustos. Ó, você usa a tua força da integridade. Você precisa trazer a força da integridade. Primeiro, você precisa trazer presença, né? Eu preciso estar presente para eu perceber que isso está acontecendo naquele momento. Daí, eu preciso trazer a força da integridade. A Arlete precisa trazer a força da integridade dela, que ela sabe que ela precisa dizer não. Aí, a outra coisa, você precisa avaliar esses pedidos, né? Se você sabe que se você fizer, você vai ficar até com raiva de você, porque você vai estar deixando de fazer alguma coisa por você, ou você está fazendo alguma coisa pelo outro que nem merece, você precisa avaliar esses pedidos, né? Você não precisa fazer pelo outro. Não é falta de demonstração de amor não fazer pelo outro. Você pode estar dando muito amor para o outro, sendo muito generosa com o outro e esquecendo de você. A gente já conversou sobre isso. Então, você precisa trazer isso para você, né? Primeiro, presença, depois dizer não, depois avaliar a situação. Ótimo. Ela tem selecionado, ficado mais na dela. Só que isso não pode causar sofrimento, porque tem isso também. Quando a gente começa a reprimir uma força ou achar que ela não é boa, porque ela é boa na medida certa, a gente começa a ficar, não ficar satisfeito com aquilo. Porque é uma força que eu uso, é uma força que eu gosto, agora eu tenho que reprimir, agora eu tenho que parar de usar. Que coisa é essa, né? Então, você tem que avaliar como que você se sente ficando na tua, né? No começo pode ser desconfortável, mas tem que analisar se com o tempo isso está melhorando, assim, o teu sentimento está melhorando.
Porque no começo, claro que é desconfortável, né? Você tá deixando de fazer uma coisa que você ama. Então eu, por exemplo, com a criatividade mesmo, né? Que eu sempre falo, quando eu sou impedida de usar a minha criatividade do jeito que eu gosto, ou quando eu tô antes, né? Agora não mais. Quando eu era cheia de ideias e estava numa reunião e eu não podia colocar minhas ideias, ou eu tinha que me segurar para não dar todas as ideias do mundo, eu me sentia mal. Eu falei assim, eu saí da reunião e eu não consegui dar tudo de mim, eu não consegui usar, né? Como se tivesse um troço dentro de mim para sair e eu não conseguisse tirar de dentro de mim, né? É uma sensação horrível. Só que com o tempo eu fui me harmonizando com a situação. Então a gente tem um certo desconforto no início, né? Porque você tá, de certa forma, tentando controlar uma coisa que já faz parte de você, que é natural de você. Oi, tia, você quer entrar ao vivo pra gente conversar? A ideia é mentoria ao vivo. Você quer entrar comigo na tela ou você me solicitou a participação sem querer? Deixa eu ver aqui, acho que foi sem querer. Entende? Entende como é diferente uma coisa da outra, por isso essa ideia da mentoria é mudança de mindset. Tudo bem, mas você sente-se confortável mudando esse mindset? Você está conseguindo melhorar? Fez sentido isso que eu falei para você? O que mais você acha que pode te ajudar? A outra coisa é que eu disse para Solange, né? A Solange com a força dela em alta da criatividade, com dificuldade e procrastinando coisas, né? Só para quem não estava aí. O que eu disse para Solange é encontrar a fórmula dela, né? Então, é mais uma coisa. Quando funciona para mim, quando que eu digo não, o que acontece comigo, com o outro, porque daí a gente vê que o mundo não vai acabar por dizer não, né, Arlete? A gente vê que as coisas vão continuar acontecendo, a gente vê que as pessoas não vai nos odiar. Como que é quando você olha para você e dá esse amor e essa generosidade para você? Tudo isso tem que avaliar no pacote, tá? Então, vocês podem ver que para equilibrar as forças, não existe fórmula, né? Você vê para Arlete, eu falei algumas coisas. Não sei se fizeram sentido ou não para você, Arlete, porque assim pelo chat é mais difícil, né? É um desafio para mim. Mas, e para Solange eu falei outras. Então, a gente precisa entender esse lugar, né? Onde está a pessoa? Quem é a pessoa? Claro que existem técnicas e formas. Eu preciso desenvolver a minha criatividade. Então, existem várias técnicas, né? Uma para desenvolver a criatividade, de você ter variedade na vida, de você ter não julgar as tuas ideias. Existem várias formas de desenvolver, né? A questão é, será que essa fórmula faz sentido para mim? Será que isso se encaixa com o meu jeito de ser? E aí você vai encontrar o teu jeito de ser. E dentro do teu jeito de ser, vai fazendo esses movimentos. Alguém mais quer colocar aqui alguma ajuda que queira com alguma força que tem em excesso ou em escassez ou em subuso? Que a ideia aqui hoje é essa, gente. Então, enquanto ninguém coloca, tem gente que está no trabalho me assistindo, tem gente que está caminhando me assistindo, tem gente que deve estar fazendo outras coisas me assistindo, fazendo café da manhã. Então, às vezes o pessoal não pode digitar. Mas se você tiver alguma dificuldade, às vezes também não quer se expor em público, né? E quiser expor aqui pra mim, coloque aqui, que a gente tem ainda um tempinho de live e eu posso te ajudar. Acho que tem mais 10 minutos, se bem que agora o Instagram tá deixando a live mais tempo. Se não, eu acho que a gente vai. Quero saber se vocês gostaram desse formato, se ficou legal, se ajudou, até quem estava assistindo e que não participou aqui da mentoria ao vivo, que de repente vai ser legal fazer aí toda semana ou quinzenalmente, né? Trazer alguém ou falar com quem aparecer aí. Aí, um certo dia, alguém vai querer falar comigo ao vivo, né? Então, como é que foi para vocês? Me contem, gente, vocês estão muito quietos. Gerou aprendizado, fez sentido, ajudou, porque às vezes você pode se identificar também com alguma história daqui, né? Quanto vocês colocam aí,
uma última coisa que eu acho que eu vou repassar o que foi falado aqui, que é interessante para quem não estava desde o início. A ideia aqui é fazer mentoria ao vivo de forças de caráter. Hoje a gente conversou com 2 pessoas, a Solange e a Arlete. A Solange tinha uma dificuldade com a procrastinação, né? Procrastinava muito, e a gente explorou um pouco para entender qual força dela que estava fazendo com que ela procrastinasse. A gente entendeu que era o excesso de criatividade. A gente entendeu que também talvez a perspectiva e o critério, que são forças dela, estivessem lá embaixo. E a Solange entendeu a fórmula dela, né? Para a Solange a gente buscou a fórmula. E a fórmula dela era ter alguém para empolgá-la, ter alguém para puxá-la e promover a cura, que é o propósito. Então, ter propósito, né? Ter sentido no que ela está fazendo, ter alguém do lado para empolgar e para puxar, são coisas que fazem com que ela deixe de procrastinar. Legal, Paulo, que bom que você se identificou. E a outra foi a Arlete, que a gente conversou sobre as forças que é a força da generosidade, que estava muito em alta. E a gente percebeu que ela não agia sozinha, porque essa é uma força que está em 14º lugar. Quem não conhece as forças de caráter, temos 24. Então, 14º lugar não é um lugar muito alto nem muito baixo, é uma força mediana que atua junto com outras. A gente descobriu que a força do amor da Arlete estava em alta e estava puxando a generosidade, e aí ela percebeu com isso, ela levantou alguns problemas. Uma é ficar sem tempo para ela, a outro problema era o quê? Nem me lembro mais, Arlete, mas tinha um outro problema lá, que eu acho que era fazer demais pelo outro, sei lá, às vezes achava injusto, né, uma coisa assim, e a gente entendeu que a Arlete precisa dizer não, que a Arlete precisa trazer um pouco de presença para a situação, para ela conseguir observar, conseguir avaliar, né, por que ela vai ajudar essa pessoa, por que seria justo ou não justo, e precisa fazer algumas coisas por ela também, e algumas outras coisas que a gente conversou, porque também, assim, né, resumindo, foi isso. Então, gente, obrigada por estarem aqui na live. Vou fazer sim, Arlete, porque eu também gostei, eu acho que assim é bacana. Se você quiser participar, só que não quer que eu cite o teu nome na live, né, porque ela fica disponível depois, só me fala. Quero participar, mas não quero que meu nome apareça. Daí, beleza, eu vou falando com você como se fosse com a Maria, o João, enfim, tá? Vamos ver se eu vou fazer semanal, acho que talvez seja um formato legal, ou quinzenal. Eu aviso vocês. Obrigada mais uma vez. Um beijo grande e até a próxima. Obrigada, Vanessa. Beijão.